Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba, atualmente no 6º período, e nesse canal eu trago vídeos de orientações, de dicas e de estratégias de estudo para Enem e vestibulares, com base na minha experiência de aprovado em medicina na Universidade Federal, direto do 3º ano do ensino médio, com mais de 800 pontos de média geral. E também aqui eu compartilho um pouco com alguns vídeos do meu processo de formação no curso de medicina. Mas hoje, mais um vídeo aqui sobre Enem e vestibular. Estamos aí caminhando para a finalização de janeiro de 2025, todo mundo se organizando e se planejando para mais um ano de preparação, de estudo e de evolução, com o objetivo de alcançar a aprovação. Então hoje a gente vai discutir aqui um tópico muito importante, que é justamente isso que eu coloquei no título do vídeo. Eu quis trazer um tópico essencial na preparação de qualquer vestibulando, que é simulado e prova antiga, e quis trazer um guia definitivo sobre isso. Existem várias e várias dúvidas de vários vestibulandos, que às vezes colocam, inclusive aí nos meus vídeos do canal mais recentes, onde a pessoa pergunta qual simulado fazer, quando começar o simulado, qual o melhor simulado para o Enem, qual é o que mais se parece com o Enem, enfim, quais são os melhores para o primeiro dia, para o segundo dia, o pessoal tem bastante dúvida nisso. E outra coisa, até mesmo prova antiga. Já falei aqui que é uma parte essencial da preparação. E muita gente às vezes não sabe qual ano você deve começar em relação às edições das provas antigas e também até fazer a edição PPL, fazer a edição digital, terceira aplicação, enfim. E também o pessoal às vezes não sabe a sequência de fazer essas provas. Mas hoje eu vou comentar de forma geral vários aspectos, trazendo um guia para você que é vestibulando e quer pegar um pouco de experiência antes de começar de fato a sua preparação. Então esse vídeo é de planejamento, de organização, para que você a partir de agora siga já com assim, um planejamento prévio na cabeça do que vai acontecer esse ano em relação a simulado e prova antiga. Então o objetivo é te ajudar a realmente usar essa ferramenta de forma adequada, com qualidade, para ter resultado no final do ano. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria comentar um pouco da minha experiência pessoal. O ano da minha aprovação, quando eu estudei de fato no 3º ano do ensino médio, em 2021, eu tive uma mudança absurda em relação a esse tópico. No 2º ano do ensino médio, eu tive poucas experiências com simulado e prova antiga, mas quando eu cheguei no 3º ano, eu fiz um planejamento do jeito que eu vou falar aqui com vocês hoje, inicialmente em janeiro, certo? Para começar os estudos em fevereiro de fato. E aí eu fiz um planejamento e ao longo do ano eu mudei várias coisas e ao final eu fiz mais de 50 simulados completos. Claro, aqui eu estou falando de 50 provas, então são simulados mais provas antigas. Quando eu somei tudo dava mais de 50, ou seja, 50 provas de 180 questões, certo? E outra, eu ainda fiz uma estratégia bastante bacana que eu posso comentar depois em outro vídeo, que é a estratégia do simulado isolado. Fazer justamente um simulado somente de natureza, somente de matemática, ou até mesmo de um dia completo, mas de forma isolada. E até existe outra estratégia interessante, que é o simulado fragmentado. Você pega um simulado aí de 45 questões, como um de natureza do segundo dia, e você divide em 3 vezes e resolve em 3 dias. Enfim, existem várias estratégias. E eu apliquei essas estratégias, mas fora isso tudo, eu ainda fiz 50 simulados completos, só para vocês entenderem aqui, certo? Incluindo prova antiga, que foi mais ou menos, eu acredito, menos de 20, certo? Mas nessa faixa de 15 a 20, e o restante foi de simulado mesmo, SAS, poliedro, Bernoulli, Somos e até outros simulados que eu tinha, inclusive, pela minha escola. Então, eu tenho realmente experiência nesse quesito e, de fato, a mudança de padrão de estudo que eu tive do 2º ano para o 3º ano fez diferença na minha aprovação. O domínio que eu tinha, e até mesmo como treineiro, quando eu fiz a prova lá de 2020, que foi adiada na época da pandemia, que foi realizada em janeiro de 2021, quando eu fiz a prova eu tinha estudado muito, eu estava com base, eu tinha feito um isolado em matemática, e mesmo assim eu não passei, eu fiz 132 acertos. Enfim, eu tinha estudado muito, sabia muita coisa, e fiz 132 acertos. E de um ano para o outro, eu fui de 132 questões para 156 acertos, certo? Quase fechando matemática e também acertando aí 39 em natureza. Ou seja, eu tive uma evolução de um estágio bom, que é 130 acertos, para 156 em uma prova que foi considerada até relativamente difícil. O Enem 2021 tendo um TRI bem bacana e alcançando 822 pontos de média geral. Então, realmente, esse volume, juntamente com a qualidade dos simulados e das provas antigas, e também com a correção e a revisão a partir da realização dessas provas,
fez bastante diferença na minha aprovação, certo? Então tenham noção disso, vocês têm que aplicar isso, independente se você está no terceiro ano do ensino médio, no primeiro ano, no segundo ano de cursinho. Isso aqui tem que fazer parte da sua rotina, porque realmente você está prevendo como vai ser a prova, você está se testando. E a partir dos testes, você também elabora novas estratégias para estudar cada vez melhor. Então, a importância aí, primeiro tópico a ser discutido. Mas aí vem a pergunta clássica: quais simulados eu devo fazer durante a minha preparação? De forma geral, comentando aqui para vocês, eu fiz 5 simulados. Eu tinha o SAIS, Bernoulli, Poliedro e Somos, certo? Sendo que aí tinha um outro simulado que completa esses 5. E até eu cheguei a fazer simulado do Descomplica, do Me Salva, na época que existiam esses simulados aí gratuitos. E tinha um simulado que era o do Evolucional. Infelizmente, o simulado Evolucional não é um simulado comum de se adquirir, porque eles têm basicamente uma plataforma online, ou eles fazem os cadernos bem semelhantes ao Enem. E isso você só tem realmente em assessoria, em mentoria, ou então associada à escola. Então a minha escola tinha parceria com esse sistema de ensino e oferecia os simulados do Evolucional, com TRI, com correção. Era realmente um dos melhores simulados disponíveis no Brasil, e até hoje eu mantenho essa minha opinião. E aí que tá, eu fiz esses 5, cheguei a fazer outros, mas eu quero falar a vocês a verdade. Infelizmente o Evolucional não está disponível para todo mundo, é difícil você achar um PDF deles. Mas falando a realidade, esses 4 que eu citei são totalmente suficientes para você que se prepara para o Enem com o objetivo de passar em medicina. Então tenha noção disso. Bernoulli, SAIS, Poliedro e Somos. Posso comentar um pouco as informações gerais de cada um deles, mas saiba que esses simulados devem estar na sua preparação. E aí você pode até perguntar, porque tem opiniões divergentes quanto a isso. Às vezes as pessoas dizem: ah, Lucas, tu vai resolver um simulado que é elaborado por professores, que são questões novas, que podem ser diferentes do padrão do Enem, não é melhor só resolver prova antiga? Sinceramente, isso não é minha opinião. Eu acredito que a prova antiga deve estar presente na preparação e é, de fato, uma parte extremamente importante, mais importante do que o simulado, mas a qualidade desses simulados que eu estou falando aqui a vocês, com as questões inéditas elaboradas e com a possibilidade de revisão, de aprofundamento, de aprimoramento que eles podem te permitir, realmente fazem diferença. Então tinha prova do SAIS, tinha prova do Evolucional, do SOMS, que realmente assim, o meu nível de matemática subia muito. O meu nível de natureza era muito maior do que estudando só pelas questões do Enem. Então você aprofunda de uma maneira diferente. E outra, questão do Enem, muita gente já conhece. Tem gente que vai fazer uma prova antiga, acerta 160. A pessoa já fez essas questões várias vezes na vida. Agora um simulado SAIS que acabou de sair, de 2025, com certeza você vai ver questões totalmente novas e outra, muito bem elaboradas. Enfim, quais simulados eu devo fazer? São esses quatro que eu quero falar a vocês, essas 4 bancas. Então, SAIS, primeiro, melhor simulado, na minha opinião, do Brasil. Assim, pau a pau com o Evolucional. Ambos têm realmente uma qualidade absurda. O SAIS, ele pode ser um pouco mais fácil no primeiro dia. Geralmente eu acertava bem mais do que o normal. Mas o segundo dia, realmente eles têm um nível de especificidade maior. Os conteúdos são cobrados de forma mais específica e difícil, mas isso é muito bom para aprofundamento e para criação assim, de experiência em relação à dificuldade de prova. Se você faz um SAIS e você domina natureza e matemática, você chega no Enem brincando. Então assim, se você acerta muito no SAIS, isso indica que você está indo bem. Então, primeiro dia um pouco mais fácil, mas questões extremamente bem elaboradas. Eu gostava bastante de fazer a prova, principalmente de humanas, muito boa mesmo do SAIS. E conjuntamente aí também, o segundo dia, nível um pouco acima, é normal acertar um pouco baixo, certo? Mas assim, é uma das melhores provas do Brasil para você que quer se aprimorar e aprofundar. Aí vem a outra prova agora, Bernoulli. Bernoulli é uma questão interessantíssima, porque é um simulado cumulativo, diferente dos outros. O simulado Bernoulli, o primeiro, às vezes tem um simulado 0, o simulado 1, o simulado 2. Aí às vezes esses simulados iniciais, você pega a prova, é uma prova fácil, uma prova dada. Matemática só cai matemática básica. Aí você se pergunta, caramba, esse simulado não é estilo do Enem, mas na verdade é um simulado cumulativo. Então, esses conteúdos que caem inicialmente nos simulados do início do ano, eles são baseados no cronograma do Bernoulli. Então, as pessoas estão começando o cronograma. Então, é um simulado essencial para você que está querendo começar agora os simulados e para você que está criando base. Então, caramba, eu quero fazer um simulado. Se você pegar um simulado do SAIS e você não tiver base nenhuma, você vai muito mal, acertar muito pouco. Aí você pega um do Bernoulli, você já sabe algumas coisas de natureza, já sabe algumas coisas de matemática, você já consegue acertar mais.
Então é um simulado bom demais para quem está criando base e para quem também está querendo, por exemplo, revisar, testar esses conhecimentos do início do ano, para quem quer motivação, fazer o simulado, treinar as questões no tempo, fazer ali uma simulação, enfim, é um simulado essencial aí para você que está começando o ano. Então, eu, pelo menos assim, coloco esse simulado como fortalecimento de base. E ele pode ser realizado agora, em fevereiro, já no início do ano. Aí depois, os simulados 5, 6, 7, 8, eles são mais para o fim do ano, aí sim, eles seguem o modelo Enem e eles têm toda a distribuição dos conteúdos corretamente. Aí vem poliedro e somos. O poliedro é um simulado famoso por ser difícil. Não sei como ele está em relação ao modelo atual, mas assim, era um simulado também bem bom. Primeiro dia era mais normal, tranquilo, bem elaborado. Segundo dia era difícil. Natureza era famosa por ser uma prova realmente bem difícil, que caiu os seus acertos de forma bem significativa. E matemática também, mas assim, na minha opinião, assim como o SAIS, era um simulado um pouco mais difícil que o SAIS, mas é um simulado essencial aí para você que quer medicina e quer chegar acertando mais de 40 em natureza e em matemática. Então, um simulado bem elaborado e bem difícil, que também pode te ajudar. Mas assim, é no modelo Enem. E aí vem a questão, por último, o SOMOS. O SOMOS também é um simulado de alta qualidade. Às vezes eu achava o primeiro dia um pouco mais específico e um pouco mais difícil. Às vezes meus acertos caíam de forma geral. Mas o segundo dia também tem um nível um pouco mais específico. Então assim, primeiro dia e segundo dia é um simulado um pouco pesado, um pouco difícil. Mas assim, o mesmo nível de poliedro e SAIS. Também um simulado essencial para você ter aí no seu dia a dia na preparação para o Enem 2025. Então, dei uma descrição geral, só deixando claro, você pode realizar as redações desses simulados com os textos motivadores deles, mas é interessante que você tenha alguém para corrigir, um corretor de redação de fato, um professor. Eu não fazia isso, eu tinha o meu treinamento de redação semanal normal pela minha escola, então eu não fazia as redações quando eu fazia esse simulado, certo? Mas também é uma ótima oportunidade para você que quer testar o simulado inteiro. Só deixando claro, esses simulados, quando eu realizava, eu marcava o tempo só para as questões, certo? Então, primeiro dia eu marcava cerca de 3 horas para resolver as 90 questões e segundo dia eu marcava 4 horas e meia para resolver as 90 questões, certo? Então, eu usava esse tempo de forma geral. E aí, vamos para mais uma dúvida. Quando começar os simulados e provas antigas? E aqui eu já vou incluir quais provas antigas que você tem que fazer na sua preparação. Vamos lá. Primeiro, quando começar? Estratégia inicial. Para você que está criando base, para você que está melhorando ainda nos conteúdos, você pode iniciar sim os simulados aos poucos no início do ano. Claro que, como eu já comentei, você pode utilizar o simulado do Bernoulli para fortalecimento de base. E depois você começa a incluir simulado SAIS, um Bernoulli mais da frente, um poliedro no final do ano e um SOMOS. Você pode ir resolvendo, alternando entre as bancas. É muito bom para pegar a experiência de vários locais de diferentes visões. Então, você pode ir começando com calma, certo? Simulado. Prova antiga, a estratégia ideal, pelo menos na minha opinião, é que você deixe as provas antigas justamente para a etapa final da preparação. Isso foi uma estratégia adotada por mim. Eu até cheguei a fazer umas provas soltas aí, do início do ano para o meio do ano, mas é essencial que você pegue julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Esses últimos 5, 4 meses aí de preparação. E você coloque umas 15 a 20 provas antigas no final, entendeu? Então você pega do Enem 2000 e tanto até o Enem mais atual e você vai resolver nessa faixa de reta final de preparação. Você já vai ter visto a maioria dos conteúdos, já vai ter um domínio muito bom e você vai estar próximo do quê? Da prova do Enem oficial. Então você vai resolver várias provas do Enem de edições anteriores nesses últimos 3 meses. Aí você pode perguntar, Lucas, eu paro os simulados? Não. Aqui você pode alternar. Faz uma prova antiga, um simulado, uma prova antiga, um simulado. 2 provas antigas, um simulado. 2 provas antigas, um simulado. E aí você já vai acabando o ano, vai acabando os simulados, e aí vai sobrar só prova antiga para você finalizar a sua preparação. Isso é o ideal. Lembrando sempre de um tópico importante que eu vou trazer um vídeo depois sobre, que é correção de simulado e prova antiga é obrigatório. Fez a prova, tem que corrigir. Tem que ver acerto, tem que ver erro, e você tem que quantificar também isso em rendimento ao longo do ano. E outra, corrigir todos os erros, ver a resolução, ver os assuntos que está errando e fazer uma análise detalhada de cada desempenho seu em cada prova, certo? Então, de forma geral é isso. Quantidade de simulados ao longo das semanas, eu vou comentar em outro vídeo, que é mais importante, certo? É melhor discutir esse tema por lá, mas assim, você pode começar aos poucos,
com um dia de simulado por semana. Então, todo sábado você faz uma prova. Uma vez o primeiro dia, depois o segundo dia, completa. O primeiro dia, segundo dia, completa. Depois você pode fazer 2 dias na semana. Então, você faz um simulado completo por semana. E depois você pode até aumentar isso, se você tiver aí numa boa frequência de estudo, certo? Isso realmente é para alunos de alto rendimento. Mas, enfim, de forma geral, era isso que eu queria comentar. E aí vem a questão importante. Lucas, quais provas antigas eu tenho que fazer obrigatoriamente? Na minha opinião, do Enem 2015 para frente, está de bom tamanho. As provas mais antigas do que isso, eu acho que não refletem mais o Enem atual. E outra, você pode resolver essas questões na própria internet, nos próprios materiais, elas vão aparecer. Mas assim, do Enem 2015 para frente, dá para você fazer. Lembrando que tem que fazer PPL. Então, se naquele ano teve 2 edições, faça as 2. Se naquele ano teve 3 edições, faça as 3. Se teve Enem digital, faça o Enem digital. Tem que fazer tudo, certo? 2015 para frente. Lembrando que, na minha opinião, a gente não deve dividir isso aqui por ordem de dificuldade, de facilidade. Não. Aqui o objetivo é fazer na ordem. Então, começa no Enem 2015, vai para o 2015 PPL, vai para o 2016, 17, 18, até chegar no mais atual possível. Quando faltar 2 semanas para o Enem 2025, você está fazendo o 2024 e o 2024 PPL. É o ideal, você está fazendo a prova mais nova possível perto do Enem que você vai fazer. Então, assim, o padrão de questões, ele vem realmente tendo uma semelhança e você tem o quê? A prova de 2025 ela é a mais próxima de 2024. Então, ela é o parâmetro mais atual que você tem. Então, não resolva por dificuldade. Resolva na ordem cronológica, porque você vai se aproximando do modelo mais atual do Enem, certo? Lembrando sempre de corrigir essas provas, deixando claro mais uma vez. E aí, para finalizar, com base na minha experiência de organização de planilha de simulados, eu vou deixar aqui embaixo um link para você que quer adquirir a planilha de simulados 2025. Eu elaborei esse material, certo? Com todos os simulados que eu faria se eu fosse me preparar para o Enem esse ano. Então lá estão todos os simulados que eu faria e todas as provas antigas que eu faria, certo? Tudo organizado de acordo com o que eu fiz no meu terceiro ano de ensino médio. Então eu deixei uma planilha separada com os simulados para você anotar os meses, para você anotar os resultados em cada área, o seu acerto total em toda a prova, o seu rendimento em porcentagem e também um espaço no final para que você coloque lá a sua correção, certo? Se você fez a correção de cada simulado, o mês em que foi feito e também os pontos fortes e fracos e os assuntos que você precisa revisar baseado nessa prova que você fez. E além disso, eu deixei um espaço extra para você que quer dar uma olhada lá e fazer mais simulados do que eu coloquei lá, certo? E outra, no final ainda coloquei um espaço para mais de 40 temas de redação como controle de redação. Lá você pode colocar o tema que você escreveu, as notas em cada competência e a nota final. E isso tem um espaço aí para mais de 40 temas para você fazer um controle de redação durante todo o ano. Então eu vou deixar aqui um link para que você adquira. Eu coloquei um preço por um custo-benefício bem tranquilo, para você investir num material em PDF que você pode imprimir, ou mesmo baixar e editar o PDF, ou mesmo utilizar em um tablet, e você pode colocar todos os seus dados durante todo o ano e acompanhar a sua evolução, o seu rendimento em cada prova e outra. Fazer todas as provas que eu coloquei lá, que são essenciais na sua preparação e para conquistar a sua aprovação. E aqui embaixo também vou deixar os links de alguns drives de simulados, que vão ter o SAS, o Bernoulli, o Poliedro, o SOMOS, como eu falei. E outra, prova antiga do Enem, você encontra no site do INEP. É só pesquisar provas e gabaritos do Enem, site do INEP, enfim, e você encontra tudo. Vou deixar tudo na descrição explicado. Se você quiser realmente adquirir um material que possa te ajudar na escolha das provas a se fazer, pode clicar aqui no link e adquirir o material. De forma geral é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. É isso. Valeu!